Estamos de volta, que legal, na aula de número 19. No finalzinho da aula 18, a gente deu um spoiler aí, né? A gente deu a dica, chutou a bola, né? E aí nós avisamos que ia ser papum, 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 né? Prisma, pirâmide e corpos redondos. Esses os três no pancadão, com tudo já. E aí o ideal é que aqueles que ainda estão com dúvida na geometria plana, que ainda não conseguiram ali assimilar direitinho, deem uma pegada, deem uma estudada, porque vai ser muito importante e vai ser necessário agora. Isso mesmo, né? É um pré-requisito, é a base. Na geometria espacial, a gente precisa da plana, certo? As duas juntas ocupam aí no ranking, na maioria das vezes, na maioria dos anos, né? O primeiro lugar de assuntos que mais caem no Enem. Então, elas estão ligadinhas, então é por isso que a gente trabalha elas aí na conexão, né? Trabalhando uma, precisando da outra, então não fique com dúvida, gente, tem muito recurso. Assiste a aula de novo, faz mapa mental, faz um resumo, vai lá no material do Revisa Mais, do Revisa Enem, faz mais atividades, manda mensagem pra gente, mas não fica com dúvida, porque realmente é muito importante e necessário. No segundo ano tivemos a unidade toda para trabalhar, mas no terceirão, pancadão. 3 aulas. Aí o negócio é diferente. E a gente tem 3 aulas e já cai de novo no Enem. Isso mesmo. Vamos em frente, então, hora de estudar, hora de trabalhar um pouquinho. Aula número 19, vem com a gente. Então, a gente está na parte 1 de geometria espacial, né? Dando o pontapé inicial. Vamos lá. Prismas, a área da superfície de um prisma e o volume de um prisma. Vamos trabalhar tudo isso aqui. Tá? Tudo isso aqui vai ser trabalhado, já apareceu Opa, ixi, já foi longe. Escola, Faz de conta que ninguém viu. Vamos lá, tem que achar a canetinha. Cadê a canetinha? Vamos lá. Prismas, área da superfície de um prisma e o volume de um prisma. Isso mesmo, certo? Certinho. Beleza. Mas antes de tudo isso, o que faremos mesmo? O oferecimento do dia. E a aula de hoje vai para a professora Maria Cláudia e todos os nossos alunos. Né? Certinho? Isso, legal. Professora Maria Cláudia também parceirona aí da mediação tecnológica, né? E aí, vamos aqui com eles? Olha, também, ó, uniformizados. E pensa numas camisetas bonitas que esses terceirão mediação estão fazendo aí ao redor do nosso estado. A gente só vê a galera toda na estica, né? Todo mundo muito Maria bonito. Cláudia, a gente conversou bastante lá em Paraná. Aqui, ó, nossa querida amiga, professora Maria Estava lá em Paraná na formação e a gente conversou bastante. Legal, né? Uma turminha relativamente pequena, mas com certeza de muita qualidade e muito aprendizado aí, né? Vamos tirar uma fotinho? Bora? Foto. Já pronto. E aí, mas de que escola? Conversou bastante com ela? Ela te contou de onde ela é? De que município? Sabe já? Vamos então, né, revelar os segredos e os mistérios. Escola Ricardo Cantanhede, extensão da Jorge Luiz Molas, que é aquela do caminho da BR, Ariquemes, município, Ricardo né? Cantanhede é na cidade mesmo. Na verdade é na BR, né? Na BR. Ah, Ricardo Cantanhede sim, a Jorge Luiz Molas é na BR ali, a extensão, tá certo? Beleza. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês, sucesso na vida, muitos conhecimentos, muitos ensinamentos e muitos aprendizados, né? Então a gente deseja tudo de bom, beijo no coração de cada um. Professora Maria Cláudia, Maria Cláudia. Tá certo? Um abraço para todos e vamos em frente falar mais então sobre a geometria espacial. E aqui tem as figuras que definem, né? O que seria essa geometria espacial? Primeira parte, nós vamos trabalhar os prismas, depois as pirâmides e por último os corpos redondos. A geometria espacial, minha gente, é aquela que trabalha com o espaço. Ou seja, 3 dimensões. Já viu falar em 3D? Ah, essa figura em 3D, essa imagem em 3D. É isso mesmo. Trabalhou 3 dimensões? É a geometria espacial, tá certo? Beleza. Prismas, então, vamos começar assim, né? A gente falou que era meio pancadão. Ou seja, né? Nessa aula a gente vai trabalhar tudo sobre os prismas. Na aula que vem, tudo sobre as pirâmides. E na posterior, tudo sobre os corpos redondos, ou também chamados de não poliedros, E tá? aí, por último, a gente, né, meio que fecha a unidade 1 com uma aula do Enem. E aí vê as questões do Enem, de geometria espacial, aí já vem com o quiz revisional, aí já vem com as revisões para a prova. E a primeira avaliação. E a prova. Já mesmo. Isso mesmo. Vamos junto, então, trabalhar um pouco, recordar os conceitos, os elementos, as fórmulas, as equações que definem os prismas. Olha lá.
Vamos lá, então é hora de anotações, tá? Para relembrar alguma coisa, é bom dar uma anotada boa aí, vamos ver. Então vamos lá. Poliedros são sólidos geométricos formados por 3 elementos básicos, né? Nós sabemos que a geometria espacial se divide em poliedros e não poliedros. Nós temos a primeira parte, que são a parte dos poliedros, que são sólidos formados por faces, arestas e vértices. Ou seja, faces são os lados, arestas são as linhas e vértices são os encontros das linhas, ou seja, os cantinhos, né? Beleza? Beleza. Olha que legal. Há poliedros que recebem nomes especiais. Então a gente vê que os poliedros são sólidos formados por 3 elementos, beleza? Mas tem uns que recebem alguns nomes especiais. E com certeza um deles são os prismas. Vamos trabalhar sobre eles. Quais são os prismas? Os prismas, nós podemos falar que são poliedros que apresentam as seguintes características. Tem 2 bases paralelas e iguais. Você pode até apertar, isso que tem aí embaixo. Isso, com certeza. Vamos lá. 2 bases paralelas e iguais e possui superfícies laterais retangulares. Anota aí. 2 bases paralelas e iguais e possui, né, laterais retangulares. Legal. Então, 2 bases, olha que legal, as seguintes características, a gente vai mostrar agora. A primeira característica, 2 bases, então se apresentar 2 bases são prismas, tá? Beleza? Então, 2 faces paralelas chamadas de bases do prisma, 2 bases. As bases são polígonos, né? Polígonos que podem ser triângulos, ó, triângulo, podem ser quadriláteros, podem ser pentágonos, aqui é um hexágono, né? Podem ser hexágonos, heptágonos, são polígonos, tá? Que podem variar aí de formato, tá bom? Essa é a primeira característica, 2 bases iguais, chamadas de bases do prisma. Outra característica? A outra característica, as laterais dela, né? As laterais são formadas por retângulos, são laterais retangulares. Ele vai chamar aqui, né, com outro nome. Olha lá, vai chamar de paralelogramo. Por quê? Porque no inclinado, quando o prisma for oblíquo, né, a lateral vai ser meio que um paralelogramo. Mas todo paralelogramo, todo retângulo é um paralelogramo. Então vamos chamar de retangulares, fica mais fácil nós entendermos. Isso mesmo, né? Observe e responda. Vamos lá, vamos analisar. Será que essa figura aí, ela é um prisma? Esse poliedro é um prisma? Por quê? Vamos lembrar, para ser prisma, vamos lá. O que precisa para ser prisma? E isso é fundamental que você já entenda de começo. Para ser prisma, tem que ter 2 bases paralelas e iguais. Seja aqui perpendicular, ou seja oblíqua, inclinadinha. Mas as 2 bases têm que ser igual. Ah, mas então não é. Não tem 2 bases iguais? Não, tem um monte de base, parece. Beleza. Aí na dúvida, porque se eu apoiar direitinho aqui em pé, pode ser que eu encontre 2 iguais. Né? Aí para melhorar, as laterais, uma vez que eu apoiei a base na superfície... tem a segunda característica. Encontrei ali, a lateral tem que ser paralelogramo. Professor, eu não lembro o que é paralelogramo. Um retângulo, seja um retângulo normal, seja um retângulo deitado. Tem que ter a lateral retangular. Ah, não, então agora eu tenho certeza que não é. Por não causa que não tem retângulos aqui nas laterais. Tem pentágonos, só pentágonos. Pentágonos. Beleza. Então essa figura é um poliedro? Pode ser um poliedro? Pode ser um poliedro, mas é um prisma? Não é um prisma, certo? Tem 12, então, é o dodecaedro. Dodecaedro? Eu falo dodecaedro, mas tudo bem. Eu estava contando aqui, ó, se tem 5 aqui nessa base aqui, então tem 5 do lado, então tem 6 aqui. Mais 6 em cima tem 12. 12 faces pentagonais. Certo. O dodecaedro. Dodecaedro. Fique a critério de vocês aí. Variação linguística. Eu aprendi na aula de português. Linguagem verbal e não verbal, nós estamos craques agora na parte das linguagens, né? Primeiro caso particular, então, olha lá na telinha, a gente vai falar para vocês. O paralelepípedo. É um primeiro caso de prisma, né? Isso, vimos lá na aula de geometria plana, na aula do Enem. Paralelepípedo reto retângulo. É essa figurinha bonitinha aqui, ó. Mesmo, tinha lá na piscina, né? Dizia, o casal quer construir uma área, tarará, tarará, num formato de paralelepípedo reto retângulo. São prismas que qualquer de suas faces podem ser tomadas como base. É mesmo, se a gente erguer ele aqui e colocar no outro lado também vai dar, né?
Todo mundo fica como base. Qualquer lado que a gente girar e apoiar na mesa aqui, apoiar ele numa superfície, ele vai poder ser um prisma. E o legal, qualquer base que eu colocar na superfície, o lado vai ser retangular. Isso, então vai obedecer os dois critérios. Maravilha. Os prismas podem ser retos e oblíquos, que foi o que o professor Maurício disse, né? Retos formam um ângulo de 90 graus com a base. O oblíquo, ângulo diferente de 90 graus. Então, o reto é aquele que forma um ângulo de 90 aqui e o oblíquo é aquele que é inclinado. Vocês estão vendo a diferença? É aqui que a gente vê a diferença entre o retângulo e o paralelogramo. Na verdade, todo retângulo é um paralelogramo, né? Isso. Mas olha aqui, então, temos os casos, né? Prismas retos, tá? Né? E o oblíquo, que é como se ele tivesse dado uma tombadinha. A prova do Enem, geralmente, ele traz o reto e ainda coloca um complemento, né? Paralelepípedo, reto, retângulo, indicando que os ângulos são de 90 graus. Isso mesmo. Topzera, então, vamos para o segundo caso particular. A gente falou do paralelepípedo, mas tem outra figura que na geometria espacial, falando de prismas, também é especial. O cubo. Olha que bacana, né? Chamado também de hexaedro. Ele é um sólido de Platão, porque ele é todo perfeito. O cubo é todo perfeito. Tem 6 lados iguais. Os lados, os quadrados têm lados iguais. Os ângulos são de 90 graus. Ele é todo perfeitinho. É verdade. Ele é um cubo. E são prismas formados por 6 quadrados e ele também é chamado, então, de hexaedro, um dos sólidos de Platão. Tá certo? São 5 sólidos de Platão e a gente depois pode estar falando para vocês, tá? Essa parte inicial, conceitual, muito importante, lógico, mas a gente... O dodecaedro que estava lá atrás também é sólido de isso Platão. mesmo, vamos voltar aqui. Dodecaedro, aquele que a gente perguntou se ele era esse caso aqui, né? Se ele era um prisma, ele não é um prisma, ele é um dodecaedro e também é um sólido de Platão. Vamos falar para eles quais são, né? Tetraedro. Tetraedro, os nomes geralmente são assim, né? Aí eu vou no edro, ele vai no edro, tá? Vamos lá. Tetraedro. Edro. Hexaedro. Vou tentar. Aí temos o... hexaedro. Hexaedro, falei. Aí tem o dodecaedro, icosaedro. E o... Faltou um. São 6, não é? São 5. 5, deixa eu ver. O cubo. Tetraedro, o hexaedro, dodecaedro. A gente já lembra, tá? Mas são 5. Vamos lá. Sólidos de Platão, então, são aqueles específicos, especiais, né? E o cubo é um deles, tá bom? Beleza. Mas além de falar de tudo isso, dessa parte conceitual, relembrar elementos e tudo, a gente tem que ir para os cálculos, né? Como a gente falou, tudo vai se desenrolar em uma aula só, porque a gente precisa agilizar os processos com vocês. A área da superfície de um prisma. Não, isso aqui não é mistério, porque isso aqui nós já fizemos na aula anterior. A aula do Enem foi isso que a gente fez. Aí faz assim. Foi isso que a gente fez. A área da superfície de um prisma é o mesmo que abrir a caixinha. Nós temos um volume, mas na verdade a gente quer calcular uma área de superfície. Então a gente abre, planifica, né? Abre a caixinha e desenvolve aí um cálculo de área, tá? Então, na verdade, a gente começou a geometria espacial, mas está trabalhando com a plana. Tá certo? Ainda. Então vamos mais de pertinho para ver? Olha lá na tela. Área da superfície de um prisma, então. Calcular a área da superfície de um prisma é o mesmo que... E o quê? Calcular a área dos polígonos de sua planificação. Só isso. Então, como já foi falado, é o mesmo que abrir uma caixinha, né? Legal, olha aí. Então, quando a gente calcula a área, ao abrir a caixa, a gente tem, ó, por exemplo, essa caixa aí, né? Uma caixinha de chocolate, é um prisma triangular. Tem 2 bases iguais? Tem 2 bases iguais, né? Olha lá. E quando a gente abre essa caixinha, a gente vai ter uma superfície planificada. Ou seja, esses triângulos vêm para cá, ó, que aqui temos outro, né? E as laterais são retângulos, né? Retangulares. Certo? Certo. Quando falamos de calcular a área, as abinhas para colagem a gente não conta, tá? Então a gente vai calcular a área assim, só dessa partezinha daqui. E esse detalhe das abinhas para colagem é interessante. Se você não tem dificuldade de verificar arestas, faces, né, e vértices, faz o desenho, tenta fazer, tenta planificar. Ah, eu não consigo fazer, professor. Vai na internet, tem um monte de modelo lá que você pode fazer a impressão. Fala com a professora, tem como imprimir na escola pra gente? Então, um colega que tem impressora, faz a impressão, então copia num papelão, numa cartolina e planifica.
Beleza. Então vamos lá, agora veja alguns prismas e suas planificações. A gente está vendo, já vimos o prisma triangular, agora vamos ver o prisma quadrangular, ou seja, as bases são quadrados, né? Um quadrilátero, na verdade. Na verdade, quadriláteros, né? 4 lados. Beleza. Então, planificado, nós temos a mesma estrutura daquela piscina lá da aula anterior. Só que na piscina a gente tirou uma face porque não tinha tampa. Porque não tem tampa. Né? Se é uma caixa de presente, então eu tenho que considerar que vai ter a tampa também. Então, aí eu vou calcular a área. Eu tenho aqui, nesse caso aqui, 6 retângulos. Isso. Se precisar desprezar alguns deles, geralmente se despreza-se aquele que é oposto ao fundo, tá? Beleza. O outro prisma, né, e percebam que o nome dele é dado pela base. Triangular, quadrangular. O outro vai ser um prisma pentagonal. Beleza. Prisma pentagonal, vamos lá então? Também abrindo a caixinha, nós temos os 2 pentágonos de base. Olha que bacana, temos 2 pentágonos de base. E temos, deixa eu pegar um azulzinho aqui. Temos 2 pentágonos de base, ó, e temos aí, claro, se é pentágono, tem 5 faces laterais, ó. Se é quadrangular, tem quantas faces laterais? 4, né? Então, isso aí que a gente tem que entender. Se é um triangular, quantas faces laterais? 3, ó. 3. Né? 1, 2, 3. Porque a quantidade de elementos que tem na base é a quantidade de faces laterais que a gente vai ter. Beleza. Prisma quadrangular, prisma pentagonal. Olha que legal agora, um prisma hexagonal. Se é hexa, tem 2 hexágonos na base e quantas faces laterais? 6. Ele é hexa. Porque a quantidade de lados laterais é dada pela base. Então, a base diz tudo, a base diz o nome do polígono, a base diz quantos retângulos tem esse polígono. Muito, muito cuidado com esse detalhe da base. Isso mesmo. Dessa forma, então, já que a gente teve toda essa divisão de momentos, né? A gente pode, então, fazer generalizar, né? A gente pode fazer uma fórmula genérica para todo e qualquer prisma, não pode? Podemos, então, a sim. área de superfície de um prisma será dada por... Olha que legal! A área total de um prisma de superfície vai ser dada por... Área lateral. Aí, a área lateral são quantos retângulos tiverem na minha lateral. Eu tenho que estar atento a esse detalhe. Então, a área lateral vai ser... A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Isso certo? mesmo. Olha aqui, aí o AT é a nossa área total, o AL é a nossa área lateral e o AB é a área da base. Gente, vamos conversar aqui um pouquinho. Não precisa vocês se preocuparem com essa fórmula, tá? Essa fórmula, ela vai ser naturalmente aplicada, tá? A gente mostra, porque é o nosso dever, né, de mostrar, mas a gente gosta de trabalhar com um raciocínio lógico, né? Por exemplo, você está aqui calculando a área de superfície dessa caixinha, que nem a gente fez com a piscina, né? A gente tinha lá, a gente tinha essa fórmula lá na piscina, lá? Não, né? E a gente fez do mesmo jeito. Então, olha aí, eu tenho um prisma triangular, ou seja, 2 bases são triângulos e as faces laterais são retângulos. Isso. Fechou? Fechou. O que eu tenho que calcular? Eu tenho que calcular a área desse triângulo e desses 3 retângulos. Esquece aquela equação. Aquela equação, ela é importante, ajuda a desenrolar, mas não precisa ficar preso na fórmula, tá? Vamos além disso. O Enem, ele quer que você vá além de equações, além de fórmulas. As fórmulas facilitam, vimos isso nas questões anteriores da aula do Enem. Mas não é o fundamental também, né? Certo? Certinho. Então, aula de anotações, gente. Tem que anotar, tá? Porque aí vai facilitar bastante depois os estudos de vocês para as possíveis avaliações e tudo mais. Tá certo? Então, quando a gente fez todos esses tipos, a gente chega nessa equação, que é uma equação genérica, vai dar para toda e qualquer figura, né? Qualquer prisma. Só que não precisamos ficar presos nisso. Vamos treinar. Eu acho que é melhor, né? A gente... Sem usar fórmula? Sem usar fórmula. Isso mesmo, boa ideia. Vamos lá, então. Hora de praticar. Vamos de exemplo. Na tela, a gente vê o exemplo de número 1. Vamos calcular a área da embalagem de chocolate, que estava lá. Aí nós temos ali ele já planificado, bem bonitinho. Certinho, abertinho, já está planificado. Temos a equação, mas como a gente mesmo disse, não precisamos, se não quisermos calcular por ali. Eu sei que a gente vai usar, então, os nossos conhecimentos anteriores sobre geometria plana. A gente tem 3 retângulos aqui. 3 retângulos. A área do retângulo é base vezes a altura. Qual é a base do retângulo?
3. 3. Qual é a altura do retângulo? A altura é 12. Quanto é 3 vezes 12? 36. A área do retângulo é 36. Só que eu tenho quantos retângulos aqui? 3. Então, isso já é a minha área lateral, ó, a L aqui, ó, área lateral. São 3 vezes 36. 3 vezes 36? 90 com 18, 108. 108. Beleza. Essa já é a nossa área lateral. 108. Só que ainda falta as bases, né? O que a gente vai fazer então? Vai propor para vocês calcular a área desse triângulo e multiplicar por 2. E está legal esse aqui, porque ele está dando a base e está dando a altura, né? Olha que bacana. Está dando a base e está dando a altura. Então vamos calcular a área do triângulo agora? Base vezes altura dividido por 2. Só que aqui, olha que interessante. Aqui a gente não tem que multiplicar por 2? Temos, não temos? Temos. Então porque são 2, né? Então eu posso cortar e fazer a área do triângulo, dos triângulos, simplesmente fazendo base vezes a altura. Que legal, né? Então a base dos triângulos é 3 e a altura é 2,6 aqui, ó. Se fosse 2,5, dava 7,5. Soma mais 0,3, fica 7,8. 7,8 já vai ser a área dos dois triângulos. Perfeito. Certo? Só que isso é a minha área da base, né? O que eu vou fazer agora? Somar com 108. Agora é a área total. A área total vai ser o 108 mais 7,8. Ou seja... 115,8. 115,8 centímetros quadrados. Essa é a minha área total. Poxa, professora, tem que fazer tudo isso? Tem. Tem que fazer tudo isso. Tem que fazer só isso. É a área das laterais mais a área das duas bases. Beleza. Muito bom, muito bom. Gostei. Gostou? Gostei. Então, se gostou, acho que a gente faz mais um. Então, bora. Agora, exemplo de número 2. Vamos ver. Maria quer confeccionar uma caixa com as medidas abaixo. Aí tem lá a caixa, ó, ele quer que a base seja um hexágono, que tem 10 centímetros de lado, e a pergunta, e 35 centímetros de altura. Quantos centímetros quadrados irá gastar de material? Aí, nós aprendemos na aula de geometria plana a calcular a área de um triângulo equilátero. Sim. Aqui não precisa. Não precisa. Não, porque ele já deu base e altura. Ah, legal, legal. Né? O hexágono a gente tem que fazer triângulo equilátero vezes C. Então aqui não precisa. Porque legal, só que são 6, a gente tem que multiplicar por 6 depois também, né? Primeiro passo é planificar, né? Vamos planificar para a gente ter uma ideia melhor? Então, ó, se a gente tem aqui 6, é um hexágono, né? Então são 6 elementos, né? Então a área dos retângulos, vamos lá, vai ser 6 vezes a base vezes a altura. Quanto que é a base dele? A base é 10. A base é 10. E a altura? 35. 35. Então vai ser 6 vezes 10 vezes 35. 10 vezes 35 é 350. 350 vezes 6, 2.100. 2.100 centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Essa aqui já é a nossa área lateral, tá? Já foi. É a área dos retângulos, mas que a gente também vai chamar de área lateral lá naquela equaçãozinha lá, área lateral, tá? Agora vamos fazer a área da base? Quem é a área da base? A área da base altura. São duas figuras dessa aqui, né? São 2 hexágonos. Mas antes disso, vamos calcular a área de um triângulo, ó. O hexágono, ele tem 6 triângulos. E o triângulo aqui é base vezes altura dividido por 2. Só que a gente tem 6, certo? Certo, dá 40. Vamos lá, a área da base vai ser, a base é 10, a altura é 8, ó, 10, 8, vezes 6, porque são 6 figuras iguais, dividido por 2. A gente pode até já melhorar aqui, né? 6 por 2, 3. 10 vezes 8... Dá 80. 3 vezes 80? 240. 240. Só que isso é de uma base só. São 2. Eu ainda tenho que multiplicar por 2, ou seja, 420. 80, desculpa. 480. Já estou olhando lá para o 2100, lá para somar e pensando longe. 480 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Mas o que me interessa no final é a área total. A área total vai ser 2.100 mais 480. Ou seja, 2.580 centímetros quadrados. Esse aqui é o gran finale. Beleza. E aí vimos que a área tem a expressão? Tem. Eu preciso memorizar, decorar?
Não. Se eu conseguir aprender e lembrar na hora da prova, me ajuda bastante. Mas não tem mistério. Até porque eu tenho que abrir a caixinha para poder calcular a área, tenho que olhar para ela. E aí, uma vez que eu olho, eu já enxergo todas as figuras. Certo? Não tem mistério. E claro, né, cada coisa no seu momento, no seu lugar. Esses dois exemplos aqui a gente mostrou para vocês, né, que como que a gente fez? Tem a equação? Tem, mas a gente fez independente da equação. Calcula-se a área de todo esse processo das laterais, que são retângulos, né? Isso. E o retângulo é base vezes altura. A gente só multiplica pela quantidade, aqui eram 3, no próximo eram 6. Isso. E depois a gente calcula a área das bases, só que lembrando que são duas bases iguais. Então, muitas das vezes, no final, a gente tem que fazer igual fez aqui, multiplicar por 2. Aí, claro, o grande final mesmo é fazer o quê? Somar tudo. A área lateral com a área das bases, tá bom? Perfeito. Legal, né? Muito top. E claro, mas avançando, a gente falou que tudo ia ser numa aula só, do que se trata de prismas, nós íamos trabalhar com vocês tudo numa aula só. Ou seja... Ó, o volume escorreu. Calma, volume. Ei, volta pra cá. O volume tá querendo sair do caderno. Acabou não, que a gente falou que era tudo, tu quer ir embora. A página é em branco, mas nós vamos encher ela de assuntos. Tá em branco? Né? Não, tá em branco. Ele quer fugir. Volume do prisma. Ele achou que só a área estava boa. Primeiro a gente relembrou alguns conceitos, mas agora trabalhamos a área da superfície e chegamos ao momento da própria geometria espacial mesmo, que é trabalhar volume, tá? E tu lembra que na questão da piscina, ele até chegou a colocar lá na questão a capacidade, que tinha 90 litros, 90 mil litros. Nem usamos para nada. E nós nem usamos. Mas o que tem a ver 90 mil litros com volume? Ele falou uma palavrinha de capacidade, né? Tem alguma relação entre elas? Não sei. São casados? Tô brincando. Olha, então quando a gente fala, com certeza tem relação, né? Capacidade com volume. E é isso que a gente vai mostrar para vocês. Olha lá. Trabalhando então um pouquinho sobre a capacidade que suporta determinados recipientes. Olha, isso. Porque quando nós vamos comprar uma caixa d'água, nós não pedimos assim, eu quero uma água que caiba tantos metros cúbicos de água. Não, a gente fala em litros, não é isso? Então a gente não usa muito a questão dos metros cúbicos. Então, para comprar uma caixa d'água, é preciso saber o que mesmo? O volume de água. Na verdade, a gente sabe a capacidade dela, né? Isso mesmo. Só que capacidade, volume, até mesmo na prova do Enem, traz meio que essa ambiguidade de informação. Porque eles tratam o volume como capacidade mesmo. Porque existe essa relação entre eles. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Nós tínhamos antigamente caixas d'água de 1 metro cúbico. Então né? a relação é essa. 1 metro cúbico refere-se a 1000 litros. Ou 1 centímetro cúbico, 1 ml. E sempre que preciso, o Enem às vezes nos faz relembrar esses detalhes, tá? Não é sempre que ele vai nos lembrar, mas muitas das vezes ele traz da prova essa informação. Isso, e uma coisa importante, vamos anotar isso aí? Vamos? Qual é a relação que temos com capacidade e volume? Capacidade em litros, volume em metros cúbicos, ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 centímetro cúbico, 1 ml. Fechou? Fechou. Certo? Simples, Certinho. bacana. Então, a unidade usual de volume em metros cúbicos e de capacidade é litros. Mais pra frente, então, em qualquer prisma, a gente pode mostrar para vocês como se faz esse cálculo do volume, então. Como que faz? O cálculo do volume é só multiplicar a área da base vezes a altura. Só a área da base vezes a altura? Só a área da base vezes a altura. A equação tá meio mortinha ali, mas vamos salientar ela ali, ó. Quem é dado o volume, então, é a área da base vezes a altura. Aqui, vamos pintar de... Ó, bonitinha. Fez eu apagar. Eu não peguei o marca-texto. Presta atenção. Agora sim. Essa é a fórmula do volume de qualquer prisma, qualquer um. É só você calcular a área da base e multiplicar pela altura. Área da base vezes altura. Já tem o volume. Legal, então o volume é... então parece que o volume é até mais fácil do que a área, né? É a área porque diminui, é menos cálculo. A altura. Legal. Vamos praticar? Eu acho que a melhor coisa é a gente fazer exemplos. Vamos lá. Exemplo de número 3. Se quisermos saber
a capacidade da embalagem em papelão, precisamos determinar o seu volume. Aí temos ali a caixa com as suas 3 dimensões: comprimento, largura e altura ou profundidade. Então temos as 3 dimensões. Para sabermos a sua capacidade, temos que encontrar o seu volume. Área da base vezes a altura. É só isso? Só isso. Ah, e quem é a base? A base é esse retângulo de 4 por 7. Aham, vamos de canetinha vermelha. Então, o volume vai ser a área da base vezes a altura. Que legal, né? Quem é a área da base? É um retângulo, não é? E a área da base aqui não é base vezes a altura? Isso. O mais legal é quando a gente tem uma figura nesse formato, a verdade é que a gente pode multiplicar as dimensões. Então, melhor do que fazer tudo isso aqui é a gente saber que a gente pode fazer todas as dimensões multiplicadas. 7 vezes 4 vezes 5. Isso aqui é a área da base e a altura é 5. Né? A base não é um retângulo? Não é lado vezes lado aqui? Uma dimensão Sim. vezes a outra? 4 vezes 7. Aqui a gente pode também fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5, fica melhor. É tudo vezes aqui. 4 vezes 5? 20. 20. E 20 vezes 7? 140. 140 centímetros cúbicos, tá? Então agora temos aí, ó, aqui a gente metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então agora a unidade de medida é em cubo, tá? Em Centímetros cúbicos. cúbicos. E se eu for preencher qualquer objeto, qualquer substância líquida lá dentro, serão 140 ml. Ah, beleza. Ah, verdade. Por quê? Porque 1 centímetro cúbico É 1 ml. é 1 ml. Ah, então aqui não é a mesma coisa que 140 ml. Legal, né? A gente fazendo essa relação e conseguindo entender cada vez mais. Mais um exemplo? Mais um, vamos lá. Vamos lá. Agora vamos encher de areia a caixa de Maria. Qual é o volume de areia que cabe nessa caixa? E é legal porque nós já calculamos a área dessa base. Isso, o volume não é a área da base vezes a altura. Eu sei que a altura aqui é 35. E a área da base, vamos buscar lá, ó. Vamos lá na nossa figurinha que a gente resolveu. E aí, quando vai buscando lá, né, você tem que lembrar esse aqui, né? 240. É esse aqui, ó. E a área da base... 240. Isso, 240, porque no caso uma base só, tá? Uma base não é só. 2 bases agora. A área da base é 240, então a gente vai lá colocar 240 vezes a altura. Que é 35. 240 a gente já calculou vezes 35. Então o volume vai ser o produto da área dessa base vezes a altura, que é 35 centímetros. Então vamos lá, 240 vezes 35. 8.400 8.400 centímetros cúbicos. Então, agora sempre em centímetros cúbicos, em decímetros cúbicos e tudo assim, tá? Beleza. Mais uma para a gente encerrar? Vamos fazer Bora. mais um? Exemplo de número 5. Uma piscina de fundo retangular de 2 metros de profundidade Ah, então peraí, a altura aqui é 2 metros. Isso. Não mostrou, mas falou. foi instalado em um local com 3 por 5 metros de dimensões. Então, a área da base é 3 por 5. Beleza. E a altura é 2. Quer saber o seguinte, qual o volume dessa piscina em litros? Ou seja, quer saber a capacidade dela. Ah, então, mas quando é um paralelepípedo, é só de multiplicar as dimensões, né? Só. A gente pode fazer 3 vezes 5 vezes 2. Então, 3 vezes 5, 15. 2 vezes 15, 30. 30 metros cúbicos. Só que ele quer em litros. E aí, vamos lá? 1 metro cúbico é 1.000 litros. 1 metro cúbico, vamos fazer a relação, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, se eu tenho 30 metros cúbicos, eu tenho 30.000 litros. Top! Então, a alternativa correta então, essa daqui, é a letra C. essa daqui é 3 vezes menor do que a do Enem, né? Que a do Enem tinha 90.000 litros. É verdade. Então, a do Enem é grande mesmo, né? Bem legal. Tem mais uma. Tem? Então, Acredite. Vamos lá, exemplo de Acredito. número 6. Uma cisterna tem o formato de um prisma triangular, cuja base é um triângulo equilátero. O volume deste prisma é, aí fala lá, ó, use raiz de 3 igual a 1,7. Ah, então vamos precisar usar aquela fórmula do nosso triângulo equilátero. Agora, o legal é que o lado do triângulo equilátero é 4. E naquela fórmula, lembra que divide por 4?
da área. Verdade. Então lá, né, vamos lá, para calcular o volume, vamos fazer desse ladinho aqui, é a área da base Vezes a altura. vezes a altura. A área da base a gente vai calcular agora, mas a altura a gente já sabe que é 5. 5. Então é alguma coisa vezes 5. Isso. Certo? Agora aqui, vamos calcular então a área da base. A nossa base é um triângulo equilátero. Aí a gente viu que para calcular, né, a gente tem L elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 sobre 4, né? Perfeito. Só que o nosso lado aqui É 4. 4 vezes 4. 4 vezes 4, que é lado ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. Então ficou tranquilo, porque a gente vai cortar um 4 com outro 4. E a nossa área da base, então, vai ser dada por 4 vezes 1,7. Que raiz de 3 foi pedido aqui para usar 1,7. Quanto que é 4 vezes 1,7? 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7 é 28. Então vai dar 6,8. 6,8 que a gente vai usar no cálculo agora aqui, ó. 6,8 vezes a altura, que é 5. Vezes 6,8 vezes 5, nós vamos ter aí a quantidade em... 34, né? 34? 6,8, 6, Uhum. 34, tá em metros? Metros cúbicos. Não falou, mas tá, né? É metros. É metros. Metros cúbicos. Sabendo que 1 metro cúbico é 1.000 litros, 34 metros cúbicos vai ser 34 mil litros. A alternativa correta é a letra E. Bacana, né? Muito bom. Muito bom. Topzera. Esses 6 exemplos, hein? Eu acho que foi bem rico tudo bem isso, prático. né? Porque... E assim, a gente achou que ia ficar bem mais corrido, bem mais assim, mas como vocês já viram esse assunto, já sabem, então é umas mais de relembrar. E o modo mais prático de relembrar é fazendo atividade, é botando a mão na massa, é resolvendo exercícios. E a gente não para de falar para vocês. Quer ter um desenvolvimento melhor com a matemática? Faz exercício. Refaz o que nós já fizemos, né? Estamos até devendo isso, tá? Eu acho que na aula 20 a gente faz isso com eles, de trazer quantas questões do Enem já foram feitas. Ou então na aula de revisão, lá no quiz revisional que tem que conversar. A gente pode fazer quantas questões do Enem já foram feitas. A gente faz uma estatística, né? Isso. Uma pesquisa, uma coleta de dados. Porque assim, a partir daí, a gente já tem base do que vocês podem alavancar para a prova. Né? Do top 5, nós já fizemos quantas questões. Mas o ideal é fazer muito exercício, muito exercício. Verdade, gente. Muito top a nossa aula. Claro que sempre a gente finaliza com chave de ouro, que é o nosso Brincando com os Números. Vamos na telinha, vamos ver a pergunta da aula de hoje. A escada de um prédio tem 25 degraus. Se Maria subiu 5 degraus, desceu 9, e ao subir mais 6, viu que só faltavam 3 degraus para chegar ao último degrau da escada. Em que degrau ela estava quando começou a contar? Então, vamos de novo, teste de raciocínio. A escada de um prédio tem 25. Beleza, isso já foi falado. Já a quantidade total tem 25 degraus. Maria subiu 5 degraus, desceu 9. Ao subir mais 6, viu que só faltavam 3 degraus para chegar ao último degrau da escada. Em que degrau ela estava quando começou essa contagem? Sabe que essa questão, sabe o que esse brincando com os números está parecendo? Está parecendo uma questão do Enem que dizia que uma criança entrou no elevador. Só apertou, não sei o que apertou. Ligou, o elevador subiu, desceu e parou num certo andar. Queria saber... que já é uma coisa perigosa, uma criança solta no elevador, apertando e brincando de subir e descer. Verdade. Mas tudo bem. Mas não parece? Parece mesmo. Realmente. E é um brincando com os números. Em qual ela estava? Quando começou a contar, no 24? 24º? Bom, mas se tem 25 só, se ela já subiu no 24º, como é que ela subiu 5? Não dá. Porque quando ela começou a contar, em que posição ela estava, né? Se ela tivesse no 24º, aí não tinha como ela subir 5. Pela lógica, ela tinha que estar do 20º para baixo. Porque ela subiu 5. No início. Então, o máximo é o 20º. Vamos que você vai dar a resposta Não, chega. Vamos finalizar a aula. Isso aí é coisa para vocês pensarem. A gente fica discutindo com o diretor aqui, as ideias dele. Fica pensando com ele. Finalizando, então, a nossa aula. Já a gente está de volta com as resoluções, revisão e, claro, com a resposta do nosso Brincando com os Números. Até já!